Há uma geometria escondida nesta paisagem. Uma linguagem gravada na pedra que esperou 8 séculos para ser lida. Castelos templários de Portugal Central, construídos em granito, apontados para o céu, separados por quilómetros de terra. Almorol, construído sobre uma rocha de granito no meio do Tejo. Um ponto que nenhum arquiteto medievo escolheria por acidente. Tomar, a capital espiritual e militar da Ordem do Templo em Portugal. O coração da grelha. Monte Santo, onde o castelo e a rocha são a mesma coisa. Uma fortaleza que parece ter crescido da própria terra. Castelo Branco, uma das sentinelas do norte da linha. Hoje em ruínas de As, mas ainda de pé onde os templários a colocaram. E Penela, o guardião do sul da linha. 5 castelos. 5 nós de uma grelha que nenhum historiador quis examinar de perto. Quando ligamos os pontos num mapa, algo extraordinário emerge. Uma geometria que não pode ser acidental. Um alinhamento de 45 graus exatos. 3 castelos. Uma linha recta que corta o mapa de Portugal Central com precisão matemática absoluta. A grelha completa. Uma estrutura que engloba centenas de quilómetros quadrados de Portugal Central e que foi construída em menos de 50 anos. O mesmo mapa, 8 séculos de diferença. A grelha que os templários traçaram em pergaminho corresponde ao milímetro com a fotografia de satélite. E no centro exato de toda a estrutura, Tomar, o meridiano gnóstico, o eixo espiritual em torno. Para compreender a grelha, é preciso entrar. Entrar na mente dos homens que a desenharam. Eles não eram apenas guerreiros. Os documentos da época mostram que muitos dos mestres da ordem eram matemáticos, astrónomos, arquitetos. Uma equipa de arquitetos que operava simultaneamente em toda a Península Ibérica, coordenada por um plano mestre que transcendia qualquer castelo individual. Caso exato, cada ângulo calculado, cada distância medida. Não havia GPS, não havia computadores. E quando o local era escolhido para sempre. Nenhum dos 5 castelos foi deslocado. Nenhum foi reconstruído fora do alinhamento. A pedra fundacional. O momento em que a grelha passou do pergaminho para a terra, para o granito, para a eternidade. Mas porquê granito? Portugal tem calcário, mármore, xisto. Os templários escolheram granito. Sempre. Em todos os 5 castelos da linha. O granito destes castelos tem teor anormalmente elevado de quartzo. Uma escolha de pedreiras muito específica que percorre centenas de quilómetros. Exato. O quartzo é piezoelétrico. Quando submetido a pressão mecânica, sem sismos, vibrações. As pedreiras selecionadas pelos templários para a construção dos 5 castelos foram de investigadores modernos. A charola de Tomar, uma construção que não se parece com nenhuma outra em Portugal, octogonal, construída para rodear o altar Círias e para fazer algo mais. Entrar na charola é entrar numa frequência diferente. A mudança de pressão acústica é imediata e notável mesmo hoje. A planta octogonal cria câmaras de eco naturais. As paredes de granito com quartzo refletem e amplificam frequências específicas. O canto gregoriano, neste espaço específico, os padrões de interferência acústica na charola criam nódulos de pressão sonora em cada torre da grelha templária tem linha de visão direta para pelo menos outras 2 torres da rede. Uma arquitetura de comunicação. Mas a comunicação visual por archotes era limitada. Os investigadores suspeitam que havia outro método. Uma rede de comunicação silenciosa, de torre em torre, de granito em granito, ao longo de centenas de quilómetros de Portugal Central. As fundações vão mais fundo do que o necessário para a estabilidade estrutural. Em Almorol, as fundações atingem a rocha base de granito, diretamente o granito da ilha. O castelo não assenta sobre alicerces construídos. Assenta diretamente para a Cidades. Quem eram estes arquitetos? Os registros medievais mencionam mestres construtores que vinham de Bizâncio. Os templários operaram em Jerusalém durante quase 2 séculos. Tiveram acesso a conhecimento matemático e científico muito além do que existia na Europa do seu tempo. Este conhecimento foi transmitido dentro da ordem através de gerações. Um corpo de saber hermético que nunca... Os votos da ordem incluíam um silêncio absoluto sobre determinadas matérias. Não por humildade, mas para os templários o céu não era decorativo. Era um mapa. Um mapa que usavam diretamente na disposição das suas construções terrestres. A constelação de Cygnus.
O cisne, uma das mais facilmente identificadas. Quando sobrepomos o mapa da constelação de signos ao mapa dos castelos templários de Portugal Central, Almorol corresponde a Deneb, a estrela mais brilhante de signos, a cauda do cisne. Os registros da Ordem mencionam Fratres ad Stellas, Irmãos das Estrelas, um grupo dentro da Ordem com formação astronómica específica. Com o astrolábio podiam determinar latitude, hora e posição das estrelas com precisão suficiente para... Em 2024 e 2025, 3 equipas de geofísica independentes Os scans de radar identificaram estruturas tubulares artificiais a profundidades entre 12 e 30 metros. esta estrutura tem paredes regulares, secção transversal consistente, não é natural. Alguém escavou isto e foi escavado com ferramentas de precisão. A lenda fala de câmaras abadadas ao longo dos túneis. Espaços de uso desconhecido. As paredes gravadas com símbolos A que razão mesclam iconografia 1618 cristã com aparece em cada geometria coluna, em hermética. cada arco, em cada Geometria janela da sagrada charola. praticada na posição exata onde as linhas da grelha geodésica se cruzam. Uma ativação intencional dos nós da rede. Os alçapões identificados em Tomar, Almorol e Monsanto têm a mesma construção. A mesma mão os projetou. Com a perseguição da Inquisição ao conhecimento hermético, os subterrâneos tornaram-se essenciais. Aqui, abaixo da terra de Portugal, o conhecimento sobreviveu à dissolução da Ordem em 1312. E por trás de algumas portas, o que está guardado ainda não foi encontrado. Cada canteiro medieval deixava uma marca pessoal nos blocos que aparelhava. Era o sistema de pagamento. Mas as marcas nestes castelos são diferentes. Quando mapeamos a posição de cada símbolo em cada castelo, um sistema emerge. Os símbolos não são aleatórios. É um GPS do século XII. Grosseiro, mas funcional. Gravado diretamente na pedra porque o pergaminho se deteriora, mas o granito dura milénios. A charola, vista de cima, revela a geometria que, vista de dentro, é impossível de perceber na totalidade. A razão 1618 aparece em cada coluna, em cada arco, em cada janela da charola. Com apenas compasso e régua, os arquitetos templários reproduziram proporções que hoje requerem software de design avançado para verificar. A Ordem de Cristo herda todos os castelos da linha geodésica, toda a propriedade templária em Portugal. O sinete muda de nome, mas a cruz permanece. E com a cruz permanece o que ela protegia. A grelha sobreviveu à dissolução da Ordem, à Inquisição, aos terremotos, às guerras, ao tempo. E o conhecimento matemático e astronómico guardado na grelha templária foi usado. Os navegadores... O mesmo conhecimento matemático que alinhava os castelos numa grelha geodésica servia para calcular rotas marítimas, com precisão que confundia os melhores navegadores europeus da época. A cruz de Cristo, do castelo templário ao velame da caravela. O mesmo símbolo, a mesma ordem, o mesmo conhecimento. O que está neste cofre? O que os templários consideraram valioso o suficiente para construir 5 castelos? É saber. É o mapa das proporções do universo. É a linguagem matemática que, segundo os templários, permitiu... Em 2026, 3 equipas de geofísica independentes conduziram o primeiro survey sistemático ao longo das linhas geodésicas identificadas nos 5 castelos templários de Portugal Central. Os resultados foram imediatos. Anomalias estruturais ao longo de toda a linha, consistentes com a existência de estruturas tubulares artificiais. E as anomalias térmicas. O subsolo ao longo das linhas geodésicas está entre... 800 anos separam estes dois mapas e coincidem ao quilómetro. A grelha que os templários construíram... A questão não é se a grelha existe. Os dados de 2026 confirmam a estrutura. A questão é o que foi ativado nesta grelha e está ainda ativo. Almorol hoje, exatamente onde foi construído em 1171.
exatamente na posição geodésica calculada por quem quer que tenha projetado a grelha. A charola de Tomar, ainda de pé, a mesma pedra, as mesmas proporções, a mesma geometria que foi calculada. Vista do espaço, a escala da grelha é impressionante. Abrange uma área de mais de 15.000 km² de Portugal Central. Um estado dentro de um estado. Olhe para esta paisagem não como história. Eles sabiam o que construíam e sabiam que ia durar. Não construíram para o seu tempo. Construíram para um tempo que ainda não chegou. Homens que nunca souberam os seus nomes. Homens que colocaram pedra sobre pedra, seguindo instruções que não compreendiam completamente, mas executavam com perfeição absoluta. Esta cruz foi entalhada há mais de 800 anos. Está ainda aqui. E a grelha que protege está ainda aqui também. O Tejo é apenas um rio. Os templários escolheram os pontos da grelha em relação ao Tejo. Uma vez por ano, ao solstício de verão, o sol entra pela janela ocidental da charola. A história diz-nos que os templários foram guerreiros. As suas pedras revelam que foram mestres de uma... O que nos falta não é a prova, é a coragem de a ver. E a humildade de admitir que homens do século... Portugal hoje aguarda que a alma de todos os lusófonos espalhados pelo mundo revivam as linhas geodésicas que foram iniciadas pelos templários.